Olá, meus irmãos e minhas irmãs, da página de Tinho Miranda, do canal de Tinho. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais um momento de reflexão da palavra, mais um momento de oração, mais um momento de nos colocarmos na presença de Deus. É muito importante nós mantermos uma comunhão regular com Deus. Santa Teresa de Ávila disse: quem ora, mesmo que seja um grande pecador, se tornará um grande santo. Um grande santo que abandona a oração, com certeza tornar-se-á um grande pecador. Aí alguém diz assim: Tinho, mas a oração tem força? Não. A oração nos aproxima de Deus, e perto de Deus todo mal perde a sua força. A oração é o caminho que nos aproxima de Deus. Jesus, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz que ele foi para o deserto e se pôs em oração. Antes do amanhecer, ele foi para o deserto e lá ele se pôs em oração. Em Lucas, capítulo 6, antes dele escolher os 12 discípulos, ele foi e pôs-se em oração. E Maria, a mãe de Jesus, em Lucas vai falar o Magnífica. O Magnífica nos mostra a intimidade que Maria tinha com Deus. E por que Maria era íntima de Deus? Por que Maria é íntima de Deus? Porque ela tinha uma vida regular de oração, de comunhão com Deus. E eu quero nesta reflexão trazer a palavra de Deus que está em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Está escrito assim: Vivei sem avareza, contentai-vos com o que tendes, pois Deus mesmo disse: Não te deixarei, nem desampararei. Por isso é que podemos dizer com confiança: O Senhor é meu socorro e nada tenho que temer. Que mal poderá me fazer um homem? Queridos irmãos e irmãs, atribuem a Paulo a carta aos Hebreus. Mas o autor dessa carta mostra para nós a familiaridade que ele tinha com a palavra de Deus. Ele cita aqui Deuteronômio e cita também o livro dos Salmos. Ele faz aquilo que é chamado de confissão da palavra. Se nós pegarmos a tentação de Jesus, as 3 tentações de Jesus no deserto, as 3 vezes Jesus usou a palavra para se defender e se livrar da tentação. Jesus confessou a palavra. E aqui o apóstolo Paulo, a qual é atribuído a autoria dessa carta, também nos convida, nos aponta para a confissão da palavra. Vamos entender bem o seguinte: confessar a palavra não é um ato mágico. Muitas vezes a oração ela é levada para um lado mágico. E oração não é mágica. Oração é um exercício de comunhão com Deus. Há pessoas que acabam empreitando a oração para os outros. Ou seja, a pessoa faz oferta, a pessoa paga dízimo, a pessoa faz contribuição a uma determinada denominação, a um grupo, para que esse grupo, para que essa denominação ore por ele. Infelizmente, irmãos, nós temos visto muitos líderes religiosos que não instigam as pessoas a ter vida de oração. Muito pelo contrário, elas se mostram detentoras de Deus. Ou seja, elas são as pessoas que têm uma autoridade especial para falar com Deus, em detrimento das outras pessoas. São as agências do céu na terra. E não é bem isso que a palavra de Deus nos recomenda. Jesus, em Mateus, quando ele foi falar da oração ainda no Sermão do Monte, ele classificou 3 tipos de oração. Primeiro, a oração dos fariseus, que eram feitas nas esquinas, para que os homens pudessem ver. E Jesus reprovou essa prática.
Aí depois Jesus falou da oração que os pagãos faziam. Eles falavam em voz alta, eles multiplicavam palavras, crendo que Deus ia ouvir eles pelo muito falar, pela tonalidade da voz. Também Jesus reprovou esta oração. E por último, Jesus falou da oração do discípulo, que é aquele que entra no quarto, fecha a porta após si e fala em segredo ao Pai. E o Pai que conhece o segredo lhe retribuirá. Claro, irmãos, que Jesus aqui não está falando para a gente entrar num cômodo da nossa casa, que nós denominamos quarto, e só orar no quarto. Muito pelo contrário. Jesus está dizendo para nós descansarmos em Deus. Quarto evoca um lugar de descanso, um lugar de repouso, um lugar de intimidade. Então Jesus aponta a oração como um lugar íntimo aonde você descansa, aonde você repousa em Deus. Orar é descansar em Deus, é estar na presença de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós temos a ansiedade de ficar replicando palavras, repetindo orações, imaginando que Deus irá nos atender. Basicamente, é uma forma pagã de orar. Orar é descansar em Deus. E é muito importante que a nossa oração seja acompanhada da comunhão com a palavra. No ensinamento da Igreja Católica, fala-se muito da lectio divina, orar a palavra. Oração é leitura orante da palavra. A importância de você ler, de você meditar, de você orar e contemplar a palavra. Então é muito importante que a oração seja acompanhada da palavra. É da palavra que parte a oração. A oração não parte de nós para a palavra, é da palavra para nós. E aqui Paulo mostra para nós um caminho de oração. Ele está falando de uma situação que a comunidade vivia de insegurança no quesito sobrevivência. Então, quando nós somos tomados de insegurança, nós começamos a ficar, a insegurança nos leva a ficar apegados, a ter medo. E nós, por causa do medo de ficarmos desprovidos, nós nos apegamos às coisas. Nós nos tornamos avarentos, apegados, queremos acumular em todas as áreas da nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas o medo nos leva a acumular. E aí Paulo vai dizer bem claro: viveis sem avareza, sem medo, sem a necessidade de ficar o tempo todo acumulando. Contentai-vos com o que tendes. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. São Paulo aqui nos aponta para a oração de gratidão, para a oração de contentamento. Contentai-vos com o que tendes. Contentai-vos com o que tendes. Andai contente por tudo aquilo que você tem, por toda a provisão que Deus já preparou para você. E aí ele diz mais: pois Deus mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. O que São Paulo está fazendo aqui? Ele está fundamentando a nossa fé na palavra de Deus. Ele fala, olha, Deus mesmo disse na sua palavra, não te deixarei e jamais te abandonarei. O que São Paulo está dizendo para nós, irmãos? Para nós tomarmos posse da palavra. Não te deixarei e jamais te abandonarei. Nós estamos vivendo num tempo também de insegurança. Nós temos visto aí através dos meios de comunicação que muitas pessoas, mais ou menos 19 milhões de brasileiros, estão passando necessidade do básico. Não é necessidade do extra, é necessidade do básico. Lamentavelmente nós temos visto os nossos irmãos indo buscar restos de alimentos para se alimentar. E isso pode gerar em nós insegurança. E aí vem a importância de nós nos firmarmos na palavra. O Senhor não nos deixará e jamais nos abandonará. E aí São Paulo continua dizendo assim, ó: por isso podemos dizer com confiança,
Ele não diz por isso podemos pensar com confiança, acreditar com confiança. Ele diz por isso podemos confessar, dizer, proclamar com confiança. O Senhor é meu socorro e nada tenho que temer. Que me poderá fazer o homem? Podemos confessar a palavra. Irmãos, criar o hábito de fazermos confissão da palavra. Declarar a palavra. Muitas vezes, irmãos, a vida, o dia a dia nos afronta. E nós posicionamos de que forma diante das afrontas do dia a dia, os desafios? Qual é a palavra que nós conhecemos para confessar, para proclamar durante os ataques que nós sofremos, diante das afrontas que nós recebemos, em todas as áreas da nossa vida? A necessidade, irmãos, de conhecermos a palavra, a exemplo de Jesus no Monte da Tentação, e confessar a palavra, proclamar a palavra. Não te deixarei e jamais te abandonarei, diz o Senhor. Olha, meus irmãos, no ano de 2008, 2009, eu passei por uma profunda depressão. Hoje eu sei qual foi a causa daquela depressão, que me causou uma profunda tristeza. Trouxe um prejuízo muito grande para a minha vida. Somatizou, desenvolveu enfermidades físicas que me causaram muito sofrimento. E diante daquela situação, um dia eu acordei de manhã angustiado, deprimido, e eu comecei a rezar. Fui na presença de Deus e comecei a rezar. E de repente eu me lembrei dessa palavra. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me fez lembrar dessa palavra. E aí eu localizei a palavra e comecei a repetir: o Senhor não me deixará e jamais me abandonará. A sensação que eu tinha é que eu estava abandonado. A sensação que eu tinha, irmãos, é que eu estava desamparado, que eu não via saída para a minha dor, para a minha angústia, para o meu sofrimento. A situação em que eu estava envolvida criou dimensões enormes, eu era impossível de vencê-las. Eu me sentia extremamente pequeno diante de algo muito grande, intransponível. Mas eu tomei posse dessa palavra e comecei a proclamar: o Senhor não me deixará e jamais me abandonará. Na época, eu usei as contas do terço. Eu comecei, de repente eu estava assim um pouco angustiado, eu começava serenamente a confessar: o Senhor não me deixará e jamais me abandonará. E eu confesso a você, irmãos, como eu fui ouvindo essa proclamação da palavra, foi acontecendo algo em mim transformador. Eu quero confessar a você que não foi sanado ou saneado todos os meus problemas imediatamente, mas eu comecei a encontrar forças para enfrentar aquela situação. Eu precisava enfrentar. Eu encontrei forças para enfrentar. Confesso a você que foram 5 anos de oração, de trabalho para resolver, para equacionar aquela situação. Mas durante esse período, eu me firmei nessa palavra: o Senhor não me deixará e jamais me abandonará. Quando eu acordava, às vezes à noite, um pouco angustiado, me vinha a inquietação, a preocupação, eu começava a recitar: o Senhor não me deixará e jamais me abandonará. O Senhor não me deixará e jamais me abandonará. Por isso eu posso afirmar com certeza, eu posso confessar, eu posso proclamar com certeza, com confiança: o Senhor é meu socorro e nada tenho que temer. Que poderá me fazer o homem? E eu fui confessando essa palavra, irmãos. Eu fui proclamando essa palavra. E eu confesso a vocês que essa palavra me fortaleceu para que eu pudesse enfrentar toda aquela situação. Maria, mãe de Jesus, disse: faça-se em mim segundo a sua palavra. É muito importante, irmãos, a gente aprender a orar a partir da palavra. Ter a experiência da leitura orante da palavra. Ter a experiência da Lectio Divina, de orar a palavra. Ler, orar, meditar e contemplar a palavra. Levar para o nosso dia a dia a reflexão da palavra. E eu encerro essa reflexão convidando a você para confessar junto comigo: o Senhor não me deixará e jamais me abandonará. O Senhor não me deixará e jamais me abandonará.
Meu irmão e minha irmã, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam desfrutar desta palavra.